No vídeo de hoje quero falar sobre qual pode ser o comportamento do Bitcoin em uma próxima crise global. A gente sabe que crises globais acontecem de tempos em tempos e geralmente, pelo menos historicamente, o preço do Bitcoin costuma cair bastante nesses momentos. Mas o Bitcoin foi criado justamente para substituir, para ser uma alternativa a esse sistema financeiro tradicional, onde a gente tem crises que acontecem de tempos em tempos e bolhas que são geralmente geradas e influenciadas por expansão, manipulação de taxa de juros, expansão de crédito aí, principalmente viabilizadas via Banco Central, ou seja, políticos e burocratas manipulando o mercado e criando bolhas. Então o Bitcoin é uma alternativa mais descentralizada, que não depende tanto de políticos e burocratas, talvez não depende nada de políticos e burocratas, embora sim o preço possa ser influenciado, a base do sistema, certos nós aí que são rodados de forma descentralizada, não dependem de decisões de políticos e burocratas. Então, o Bitcoin tem essa dualidade. O preço costuma cair em momentos de crise, mas também ele costuma ser talvez a solução para a crise no longo prazo. Então, geralmente, o preço cai nas crises e se recupera ainda mais nos meses, nos anos subsequentes. Bom, então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes disso eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. Na Bipa, utilizando o cupom, certo? A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm soluções na Lightning Network, cartão com cashback em Bitcoin, várias soluções bitcoinheiras. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então, para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando, eu vou trazer para o cenário mais recente. Então, a gente teve uma correção na economia global em abril de 2025. Então, o SP500, que é o principal índice aí dos Estados Unidos, caiu para baixo dos 5.000 pontos. Então, essa foi a correção aí no SP500. E, ao mesmo tempo, o Bitcoin também, na mesma época, então, em abril de 2025, caiu para $75.000. Então, geralmente, quando o mercado financeiro corrige o preço do Bitcoin, costuma corrigir também. A gente tem uma dívida crescendo, então, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares, mas é um problema geral aí no mundo inteiro. Então, a gente tem vários problemas estruturais na economia global. O Bitcoin ele foi criado justamente para resolver vários desses problemas. Por exemplo, conforme as moedas fiduciárias vão perdendo poder de compra ao longo do tempo, o Bitcoin vem ganhando, vem se valorizando ao longo do tempo. Por quê? Em parte porque o Bitcoin é um ativo escasso, então as recompensas dos mineradores caem pela metade e a oferta máxima de Bitcoin é 21 milhões de unidades, enquanto que o dinheiro aí é criado ao bel prazer de políticos e burocratas que se beneficiam nesse processo via efeito Cantillon, e a população acaba pagando a conta aí com a perda de poder de compra da moeda, com a inflação, com a desvalorização do dinheiro. Então o Bitcoin ele é um ativo volátil, ele acaba respondendo aí à economia global. Então se a gente tem uma queda generalizada de vários ativos, o Bitcoin costuma cair também, mas o Bitcoin também tem essa dualidade de ser, entre aspas, talvez uma das soluções aí, ou talvez a principal solução para este problema, para esse sistema fiduciário que está cada vez mais falido. Bom, então para entender como é que o Bitcoin pode se comportar em uma próxima crise, lembrando sempre que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, vamos falar sobre algumas premissas então para calibrar expectativas. Bom, a gente espera então, possivelmente, uma volatilidade menor que nos ciclos antigos, por causa aí da adoção institucional, dos ETFs que vem crescendo. O Bitcoin está cada vez menos volátil, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos do canal. Isso é visível aqui pelo Maior Multiple do Bitcoin, por exemplo, e a gente tem um cenário diferente aí com a adoção institucional muito mais forte no Bitcoin. Então a gente tem o Bitcoin como um ativo cada vez maior, cada vez mais próximo do ouro, né? Ainda falta fazer vezes 10 aí para chegar realmente empatado com o ouro. O Bitcoin é um ativo com um pouco mais de 2 trilhões de dólares de market cap, e o ouro com mais de 20 trilhões de dólares de market cap. Mas está assim se tornando um ativo cada vez menos volátil. Então as quedas típicas aí podem gerar em torno de 50% a 60% do topo, o que seria diferente aí das quedas anteriores de mais de 80% de desvalorização, mas com choque sistêmico pode bater em torno de 70% de desvalorização aí de queda, como aconteceu inclusive no último ciclo de bear market do Bitcoin.
a janela provável aí de estresse global entre 2025 e 2026, então considerando aperto de liquidez, dívida pública e desaceleração, talvez isso não aconteça, porque a gente já falou sobre a possibilidade de não existir mais esses períodos de 4 em 4 anos, certos ciclos de 4 em 4 anos para o preço do Bitcoin, como acontecia no passado. Seguindo nas premissas aqui, então, a próxima perna estrutural de alta costuma ganhar tração entre 12 a 18 meses após o fundo e acelera no pós-halving, aqui novamente considerando a continuidade dos ciclos que a gente não tem tanta certeza assim. Mas vamos falar sobre alguns cenários aqui, então, falando sobre um cenário inicialmente mais pessimista de liquidação forçada, aqui o ChatGPT coloca em torno de 30% de probabilidade aqui para este cenário. Lembrando, disclaimer clássico do canal, não é uma dica de investimentos, mas aqui a gente fala de alguns dados, alguns cenários, algumas possibilidades aí para entender melhor o que está acontecendo e quais são as perspectivas para o futuro, as potenciais perspectivas para o futuro, certo? Até com uma ideia de tornar aí esse momento tão especial de troca de sistema financeiro global para o Bitcoin, talvez, né, que é um acontecimento histórico, tornar isso mais documentado, mais interessante, né? Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro cenário, que é um cenário mais pessimista. Então, história aqui, né? Qual seria a história desse cenário? Crise de liquidez mais dura, investidores vendem o que tem de liquidez, incluindo o Bitcoin, para cobrir perdas. Então, a linha de tempo e preços, né? Se essa queda acontecer aqui no final de 2025 ou 2026, poderíamos ter uma queda rápida para 70 a 90 mil dólares, em choque máximo, né? Se a gente tiver uma queda ainda mais acentuada, entre 70 e 60 mil dólares. Lembrando que caso a gente tenha, de fato, uma crise gigantesca com uma crise da dívida global que passa de 37 trilhões de dólares nos Estados Unidos e vem crescendo, então, se a gente tiver, de fato, essa grande recessão que pode acontecer a qualquer momento, daí sim, o preço pode desabar ainda mais. Mas enfim, vamos seguir aqui. Então, considerando aqui o cenário de segunda metade de 2026, então o fundo confirmado poderia acontecer entre 60 e 80 mil dólares e encostar até 55 ou 60 mil dólares. Falando de 2027, então uma recuperação voltando para os 120 a 160 mil dólares, 2028 a 2029 no pós-halving, um novo topo entre 220 e 320 mil dólares, e falando agora de 2030 a 2031, uma correção novamente para 140 a 200 mil dólares, e 2033 o topo de ciclo seguinte entre 400 e 600 mil dólares. Eu realmente acho esse cenário relativamente pessimista ou otimista, se a sua ideia é acumular satoshis, né? Então, se você quer acumular mais satoshis, é bom que o preço se mantenha baixo por mais tempo. Mas eu particularmente realmente não acho que esse cenário seja muito provável. Gatilhos que podem validar, então, yield subindo, quedas sincronizadas em ações e crédito, resgates líquidos de ETFs por semanas e quebras relevantes do sistema financeiro. Bom, vamos falar sobre o cenário número 2, então ativo em transição, seria o cenário base, mais provável aqui, pelo menos segundo a análise do ChatGPT. Esse cenário incluiria uma recessão e desalavancagem moderada, o Bitcoin cai junto, mas com piso mais alto graças a compras institucionais. Então, falando aqui sobre a linha de tempo e preços, aqui no final de 2024 e início de 2025, teríamos uma correção controlada entre 85 e 105 mil dólares, podendo chegar até 80 mil dólares. Na segunda metade de 2026, então, ficaria ali entre os 80 e 100 mil dólares. 2027 já começa a recuperação aí para 140 a 180 mil dólares. Lembrando que nesse cenário a gente está pensando em uma correção agora, né, que pode não acontecer. Eu particularmente acho mais provável que a gente não tenha uma correção agora, pelo menos no curto prazo. A gente tenha uma continuidade mais gradual aí do preço do Bitcoin, com maior adesão institucional, menor relevância do halving na questão do preço do Bitcoin e talvez quebrando esse padrão aí dos 4 em 4 anos para os ciclos do Bitcoin. Seguindo aqui nesse cenário, 2028 a 2029, no pós-halving, então, o topo entre 300 a 400 mil dólares, 2030, correção suave para 180 a 240 mil dólares, 2033, topo seguinte em 600 a 900 mil dólares. Os gatilhos aqui que podem validar este cenário, então, ETFs, mantendo entradas líquidas mesmo em estresse, bancos centrais estabilizando, cortes graduais, quantitative easing seletivo e on-chain mostrando holders de longo prazo não distribuindo pesado, não abrindo mão das suas posições. E falando aqui no cenário 3, otimista, e aqui realmente, de novo, né, entre aspas, porque se você quer comprar satoshis por um preço menor,
Talvez esse seria o cenário menos otimista, né? Mais pessimista no caso. Bom, então Bitcoin aqui como um porto seguro digital. Possibilidade, segundo o ChatGPT, de em torno de 20%, e esse cenário inclui uma crise de confiança em títulos, moedas fiduciárias e acelera a busca por colateral neutro. E o Bitcoin, então, sofre menos um choque e volta mais rápido. E falando sobre premissas, esse cenário que parece bastante promissor, né? Porque essas premissas é meio que o que a gente já está vendo, certo? Os bitcoinheiros vendo um pouco antes, mas cada vez mais o mercado financeiro tradicional está percebendo essa questão da desconfiança aí de títulos de dívida, conforme a dívida vai crescendo em todos os países do mundo, e a aceleração de uma busca por um ativo alternativo, né? A gente vê o Bitcoin aí muito próximo da máxima histórica, a gente vê também o Bitcoin, aliás, a prata também se valorizando e o ouro se valorizando, então esses ativos escassos, seja uma escassez física, uma escassez digital, vem ganhando espaço. Isso pode demonstrar aí a perda da confiança nas moedas fiduciárias, no título de dívida e por aí vai em toda a crise da dívida, né? Então, falando sobre esse cenário, então, linha do tempo e preços para o final de 2025, início de 2026, uma queda superficial para 100 a 110 mil dólares, com compra intensa aí nos fundos. Segunda metade de 2026, uma recuperação já acima dos 150 mil dólares. Em 2027, rompendo all-time high para 180 a 220 mil dólares. 2028 a 2029, então, fluxo soberano e corporativo, fazendo um topo do Bitcoin aí entre 400 e 600 mil dólares, podendo chegar a 700 mil dólares se houver aí um rush no preço do Bitcoin. 2030 a 2031, consolidação alta em 250 a 350 mil dólares, então seria uma correção, certo? Mas uma correção a um preço mais alto do que antes. E 2033, 2035, então $1 milhão por Bitcoin, teto no ciclo seguinte, e se o papel de reserva colateral aí se consolidar. Os gatilhos que validam esse cenário, então, seria aumento de reservas de Bitcoin, empresas, estados, ETFs com entradas recorde mesmo em risco off, né? M2 Global acelerando, integração bancária e uso de Bitcoin como colateral. E aqui tem um mapa rápido em reais para visualizar no vídeo, né, que ele transfere para reais, lembrando que o valor em reais fica bem mais brutal, né? Em crise o câmbio costuma subir, ou seja, em queda o dólar costuma, a queda em dólar costuma ser menos dolorosa que no Brasil. Isso é interessante, porque quando a gente tem aí correções, quando a gente tem crises econômicas, geralmente o dólar acaba funcionando como um porto seguro, cash is king, e acontece o fenômeno que a gente chama de flight to quality, ou voo para a liquidez. Basicamente, investidores voam para os ativos mais seguros, e ainda hoje, os Estados Unidos sendo a maior economia global, ainda hoje boa parte dos investidores vem em títulos de dívida de curto prazo, como talvez o ativo mais seguro, ativos esses cotados em dólar, então o dólar costuma se valorizar e moedas de países emergentes costumam se desvalorizar, como é o caso do real, certo? Isso eu estou falando em um cenário de correção alta. Então, checklist do que monitorar para saber qual trilho estamos, né, falando em quedas, em correções. Então, fluxo líquido de ETF semanais, então juros dos Estados Unidos e spreads de crédito, M2 e sinais de quantitative easing, né? Então, importante, quantitative easing é basicamente um procedimento aí que bancos centrais passaram a fazer com cada vez mais frequência desde 2008, aumentar a base monetária e salvar aí os amigos do rei, salvar os bancos que eles têm interesse em salvar. Olhar também on-chain, né, realização de lucros versus ondas de hodl, de hold, né, de Bitcoin, de manter os Bitcoins em custódia. Pressão dos mineradores, funding também alavancado e adoção institucional, notícias de balanços corporativos soberanos com Bitcoin e uso como colateral. Então, conclusão aqui, a gente tem um cenário base de fundo entre 80 a 100 mil dólares, uma correção, e depois aí um topo entre 300 e 400 mil em 2029, pensando em uma correção agora, lembrando que essa correção pode não acontecer e a gente ter aí uma manutenção mais gradual do preço, que eu particularmente acho talvez até mais provável. Cenário pessimista aqui, então, entre aspas, novamente, né, satoshis mais baratos, mas fundo então entre 60 e 80 mil dólares e um topo entre 220 e 320 em 2029, otimista aqui, entre aspas, novamente, fundo raso em 100 a 110, e daí o topo aí entre 400 e 600 em 2029, mira em 1 milhão, ali
início de 2030, 2030 e poucos, né? Então, basicamente, esses aqui são cenários de correção, e lembrando, particularmente eu acredito que um cenário de uma correção mais forte, uma crise financeira global mais duradoura, próximo do que aconteceu em 1929, talvez até pior, dado todo o problema da bomba atômica da dívida, aí sim, fica muito difícil prever, porque aí sim o cenário pode ser muito mais trágico, muito mais caótico e devastador. Então, enfim, esse foi um cenário de uma correção um pouco mais saudável, que acontece de tempos em tempos. O que aconteceria se a economia corrigisse aí? O que aconteceria com o preço do Bitcoin? O que poderia acontecer, certo? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E se você quer ajudar ainda mais o canal e possibilitar vídeos com mais frequência, vídeos com maior qualidade, considere fazer parte da área de membros do canal, auxiliando financeiramente o canal com valor mensal aí bem baixo, mas que ajuda na manutenção aí e na dedicação aí do canal. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, um grande abraço, deixem um like, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo e até mais.